Conseguimos, entramos ao vivo. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui no canal do Alpará. A gente estava com um pouco de problema aqui na conexão com a internet. É uma coisa bem comum ultimamente, né, por conta do volume grande de conexões, né, de pessoas entrando na internet. Eu tentei 3 vezes conectar aqui para começar a nossa live, certo? E a gente já está aqui com o professor Dorival, né? Já está acompanhando a gente aqui ao vivo, que vai fazer esse debate, né? Vai conduzir a discussão de hoje, uma discussão que fala sobre a África, né? Mas uma discussão que envolve a temática, né? E a gente vai discutir um pouco a temática passando pelo racismo, pela cultura, passando pela valorização, né, da história. Vai ter uma participação especial, né, do nosso amigo Isael. Estou só esperando o Isael conectar aqui para compartilhar com vocês aqui um pouco e a gente seguir com a conexão. Volta. Pronto, voltou a conexão para mim aqui. Certo? Então a gente o aparato está promovendo, né? Hoje, dia 25, é um dia emblemático, é dia da África. A gente está promovendo o Apará algumas discussões, uma série de lives para promover debates que possam enriquecer mais e compartilhar com a comunidade acadêmica, né? E com aqueles que têm interesse, né, de compreender mais sobre o trabalho que a gente desenvolve. Estou aqui aguardando o Isael aparecer por aqui para dar um alô para a gente. Conferindo se o Isael entrou. O Isael ainda não chegou por aqui. Olha, professor Dorival, sou fã dele, muito bom, Ricardo. Também sou fã do Dorival. Grande pessoa. Saudações, Vandetinha. Também muito bom estar com você aqui, tempo da Escola de Formação Política Dom Mário Zaneta, né? Que a gente partilhou um tempo muito especial da minha vida naquele curso lá. Muito bom. Gente, eu não estou conseguindo conectar com o Isael ainda. Isael que não vai estar passando aqui com a gente para dar um alô. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o nosso amigo professor Dorival, né, que vai conduzir a conversa. E em outros momentos, se for possível, a gente conta com o Isael, né? Mas não estou conseguindo falar com ele ainda aqui. Vou falar com ele aqui. Opa, estamos aqui ainda. A conexão está um pouco difícil hoje. Não está ajudando. Eu acabei de falar com o Isael. Vamos ver se ele aparece aqui nessa última chamadinha, senão a gente começa já a conversar com o professor Dorival. Ok? Conferir aqui. Eu vou fazer o seguinte, como eu não estou conseguindo conectar aqui com o Isael, vou chamar o professor Dorival. Isael para ficar vindo aqui com a gente, bater um papo. Tá bem difícil a conexão, não sei se tá vendo. Dorival já está conectando aqui, olha ele aí. Aí, Boa tarde, professor Dorival. boa tarde. Tudo bem? Rapaz, se ele vê o padrão assim, JN, de gravata. Rapaz, eu JN é injusta comigo. Pois é, você está aí, muito bom, professor. Boa tarde, prazer poder estar conversando contigo hoje aqui. O Israel acabou de conectar, Dorival. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Israel aqui para ele dar uma participação e a gente volta contigo, tá bom? Dá um abraço, pessoas. Muito obrigado pela atenção. Fica aí que a gente volta já. Israel, nosso amigo Israel. Pessoal, o pessoal está falando da transmissão tá lenta. Vocês conseguem me ouvir bem?
Eu tive problemas com conexão, realmente, demorei um pouco hoje a fazer, mas eu não tô, também não sei como é que tá a conexão, né? Vocês conseguem me ouvir bem, me ver bem? Sabe que a internet a demanda. Obrigado, Aline. Olha aí, grande Israel. Prazer, Dorisvan, boa tarde a todos, ligado aí no Alpará. É um prazer, Dorisvan, estar aqui junto com você, que é um guerreiro, e junto com esse espaço com certeza é um espaço de encontro de pessoas que lutam por uma sociedade diferente, uma sociedade mais igualitária, onde brancos, negros, índios possam viver fraternalmente. É um prazer estar aqui. Zé, a gente agradece muito, né, em nome do Alpará, por sua participação hoje aqui com a gente. Você que é uma pessoa que tem uma história também, né, nas comunidades, tem uma história junto com a luta, né, não só de Paulo Afonso, mas de toda a região, né, se envolvendo com as comunidades eclesiais de base, se envolvendo com as discussões. E a gente está muito feliz de poder contar contigo aqui hoje, né? Prazer, prazer, Dorisvan. Olha, eu quero dizer também que quem, né, quer apoiar esse cantor popular, né, Israel de Jesus, ele tem um canal no YouTube. Tá aí, né, Israel? Falta pouquinho, né? Já conseguiu os 1.000 inscritos já? Já passou já, graças a Que Deus. maravilha. Então, quem puder também ajudar Israel, seguir o canal dele, que tem, né, toda semana, né, Israel? Eu recebo as suas Todo publicações. Todo dia eu estou postando alguma coisa aí. Um dia sim, dia não, sempre estou postando uma música e tal. Depois desse espaço, quando normalizar, a gente superar essa pandemia, eu quero ver se eu trago artistas locais, poetas, músicos para entrevistar. O canal vai, na verdade, é um espaço para a gente tratar da música, né? É um espaço para os artistas aí da região. Muito bom, Israel. Israel, irmão, fica à vontade aí para partilhar com a gente, né? A gente sabe que você veio Estava aqui para preparando esse animar irmãozinho aqui, né? animar o Ele vai início de falar tarde da dos gente. nossos irmãos. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahias. Não podemos falar dos povos indígenas, dos nossos negros, sem falar dos nossos líderes da libertação, que lutaram para transformar essa sociedade, muitos mártires da nossa luta. E eu quero nessa canção aqui, Deus vai lembrar deles. E a gente canta muito nossos movimentos de luta. Retirante ruralista, lavrador, nordestino lampião, libertador e pátria sertaneja, independente, Antônio Conselheiro, engano dos presidentes, Zumbi em Alagoas, comandou exercícios liberais, libertador, eu sou antigo abalaiada, eu sou areia, todo me sou revolta, arerê. Oh, por isso, Maria Bonita mandou lhe chamar. Oh, por isso, Maria Bonita mandou lhe chamar. É o vingador de Lampião, é o vingador de Lampião. Eita, acabada a peste, Pelourinhola do Sul do Nordeste. Eita, acabada a peste, Pelourinhola do Sul do Nordeste. Eita, 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 taratata. Eita, eita, estamos juntos no Pará. Aê, maravilha! Muito bom. Ô, é massa que essas lutas realmente relembram assim, muito da luta, é muito da raiz, né? Assim, eu lembro muito, traz muito um sentimento realmente do povo, né? Do grupo, né? Dessas pessoas que muitas vezes no dia a dia tentam calar a voz dessas pessoas, mas essas músicas fazem a gente lembrar da luta, faz lembrar da história, né? E a nossa história é marcada
essas lutas, né? As lutas sociais travadas aqui nesse pedaço de chão banhado pelo Rio São Francisco, a luta dos povos ribeirinhos, dos povos que foram bandeados das suas terras, a luta dos pessoal das agrovilas, das barragens, a construção das barragens, a luta indígenas da nossa região é muito forte, né? As comunidades aqui, eu tenho parentes aqui na Baixa dos Quelé, lá nas comunidades quilombolas, Baixa dos Quelé, em Jeremoabo, que eu tenho minha tia, né, que é quilombola, então todos nós temos no sangue, nas nossas raízes, graças a Deus, esse sangue né, desse povo que veio da África. Então é muito orgulho, o espaço, é muito bom estar aqui e poder falar com vocês desse assunto. Zé, irmão, a gente agradece aí sua participação. Valeu! Se tiver aí, Tamo junto, a gente bem. conversa mais depois, tá bom? Vou chamar o Sempre Dorival é um prazer. para continuar o papo. Chama ele aí. É um prazer sempre estar junto com vocês. O prazer é todo nosso. Um abraço, Zé. Meu irmão. Maravilha. Hoje tá bem diferente, né, a nossa live. Vou chamar o professor Dorival de volta para a gente começar agora o nosso papo, né? Com o professor mestre Dorival Pereira Oliveira. Oi, Dorival. Maravilha, né? Participação do Israel aqui com a gente. Prazeroso, não é? A música ajuda muito a alma. Muito bom. Dori, inicialmente, né, a gente tá aqui nesse espaço, né, que tem pessoas diferentes, né? Temos uma amiga aqui do Ceará, Ricarda Ávila, mandou um abraço para ti, né? Tem gente aqui, a gente queria inicialmente, né, Dori, para começar que você se falasse, né, de onde Dorival fala, quem é Dorival, para quem está por aqui com a gente. Boa tarde. Eu acho que primeiro, assim, é tudo estranho, né? Esse universo, não é? A primeira vez que participo. Eu já começo pelo nome, né? Eu já não gosto do nome. Você live, eu estou me comunicando. Eu acho que existe uma colonização da língua também, não é? Símbolos, uma língua é um mundo falado. Live, lockdown, drive-thru, né? Como se a gente não tivesse as palavras que significassem. Eu não vou aprofundar muito nesse debate da língua, mas eu já acho que na nossa histórica colonização, né? E o Dia da África é um dia que aparece muito essa relação, né? Vamos falar da África, vamos falar do racismo. Eu queria primeiro falar para as pessoas, se as pessoas estão bem, né? Quem está agora ouvindo está bem consigo mesmo, não é? Nesse mundo que nos empurrou assim algo que questiona um pouco o nosso modelo de viver, não é? De repente tem que ter uma lei. Hoje é dia 2 de julho, ou seja, o mundo inventado, o mundo artificial, né? O mundo criado, né? Por uma série de questões, um vírus que é uma criação também da nossa relação com a natureza, com o cosmos, com a gente, né? com a mãe África, já que a gente, né? Então, já que você está falando dessas relações virtuais, né? Uma curiosidade para quem está assistindo, né? Que eu e vocês moramos a cerca de 1 quilômetro de... Será que dá 1 quilômetro? Dá para chegar andando aqui na casa de Dorival, mas pelos cuidados, né? Que a gente precisa, né? Eu acho que a primeira é isso, que as pessoas estejam bem, né? Coisas assim elementares, por exemplo, a gente não pode estar no pânico, né? Não pode entrar também em negar o que está existindo, não é? Mas se cuidar um pouco da nossa existência, estar vivo, doer com a dor do outro, né? As mortes, elas machucam bastante nossa cultura, não é? E ele tem a morte simbólica, está na mão de pessoas que podiam cuidar da gente. Se a gente olhar aquele vídeo da reunião, que é o elemento assim, né, midiático, é doloroso, né? Quem é que está governando os nossos destinos, o pensamento, os valores que as pessoas estão? Então isso assusta, né? Assusta, nega, relativiza, faz a gente ficar um pouco assim num otimismo irreal. Apela para nossas fragilidades, né? Do comer e do beber. Tem que sair de casa, tem que trabalhar. Isso movimenta muitas pessoas, né? Porque é um apelo para a barriga, né? Como se a gente tivesse que se jogar, né, um grande campo de concentração e morrer. Então, acho que deve se cuidar, ficar vivo. Vai demorar, provavelmente. Os efeitos disso vão ser muito, muito grandes, né? Vai deixar muitas marcas na nossa existência, né? Mas ficar vivo, né? E procurar as informações sérias, não procurar as mentiras. Mentira é fake news. Por quê? É mentira.
Mentira é mentira para mim, né? Para mim. Eu sou meio assim, vocês mentem muito, né? E tem um E chefe da é, mentira. e é a Aí eu mentira, assim, é estruturada como... é como verdade, É, né? Porque a é, psicologia é uma pessoa de importância. Dorival, me convidaram, a minha fala, assim, não sei, né? Não quero que seja coisa muito cansativa. Obrigado ao Israel aí, levar um pouco de música. A gente também tem que cultivar a alegria, né? Para não adoecer muita alma. O corpo adoece, a alma também está ligada ao corpo. Eu estava precisando falar um pouco da África, né? o rocha. Pela África. Depois, claro, a relação nossa com a África. Fala da África sem falar de racismo. Quando a gente fala da Europa, não tem que falar de racismo, né? Nem da Ásia, mas falou de África, parece que está na nossa cabeça como se a África existisse a partir da negação. Ou seja, ela existe porque houve o racismo, porque houve a escravidão. É um imaginário, a África existe por África, não é? Agora, a relação que a gente teve com a África e o mundo todo foi uma relação complexa. Eu acho que isso é uma coisa assim, importante. Nós temos também, no primeiro momento, também o seguinte, não é uma fala que tira o modo com que as pessoas pensam o mundo, né? A gente cria uma narrativa sobre o mundo, a escola criou, as religiões, e as pessoas alimentam essa imagem negativa da África. É difícil de tirar. Falando em África, as pessoas associam elefantes, né? Terremoto, miséria, fome, doenças. Existe uma imagem construída, essa imagem ela é partilhada, né? É como destruir essa imagem construída sobre a África. É complicado, né? Então existe um eu que narra um mundo, esse mundo fica representado em nossas cabeças, em nosso inconsciente, e a gente reproduz essa imagem negativa sobre a África. E desconstruir Eu isso não acho, é tão fácil. e é sempre aquela coisa também que me incomoda muito, Dorival, assim, que a África a África é o continente, né? Mas quando toda vez que se fala de África é como se fosse um lugar só. Olha Tem só. dezenas de nações, cada uma com história, com 50, especificidade. 54 E, países, é o segundo continente maior do mundo, né? Agora aí que está o debate. A África, se a gente for olhar do ponto de vista da religião, a nossa tradição judaico-cristã, da criação, quem vai pelo criacionismo, a humanidade nasceu na África. Se você vai para a evolução, a gente também nasceu na África. É como se estivesse negando a nossa mãe, a nossa maternidade, não é? Ou seja, nós temos origem africana. A palavra África, ela é uma palavra engraçada, eu estava vendo um pouco, já do latim, né? Ela vem de Afri. Os fenícios fundaram Cartago. Olha interessante, pó, terra ensolarada, terra quente, né? É o nome, a etimologia da palavra África. Ela tem um significado radiante, ensolarado, bonito. É o nome que significa a palavra África, é uma palavra do latim, né? Mas a gente tem outras imagens sobre a África, né? Eu acho que a África ela tem algumas coisas interessantes. A África tem quase 30 milhões de habitantes, né? 54 países. A África foi invadida. Para o senso comum, ela foi colonizada, né? Aí é uma palavra mais suave. Foi invadida, foi roubada, foi violentada pela Bélgica, pela Alemanha, pela França, pela Itália, pela Espanha, por Portugal. Aí entra a gente, né? Pela Grã-Bretanha. Então, assim, um continente violentado, né? Em 1884, houve uma conferência em Berlim para dividir a África para a Europa, né? Ou seja, essa mesma relação que Portugal teve com a gente, aqui no Brasil, né? Então isso marcou muito. A África tem reis, tem rainhas, tem lagos, né? Tem várias etnias, vários povos. É o berço da civilização para quem vai olhar profundamente, não é? Mas se construiu uma ideia que a África era inferior, era um lugar de animal, a África era um lugar de feitiçaria, de bruxaria, não é? Todas essas construções que povoam o imaginário de quem faz narrativa, de quem tem um senso comum. A gente que vai fazer a ciência fica numa luta danada, né? Porque você vai tentar desconstruir isso. Por exemplo, quem está ouvindo aí estudou a África como se fosse o Egito. O Egito, por exemplo, é na África, uma parte na África, outra na Ásia. Mas a gente estudou o Egito na escola como o Egito fosse sozinho, não tivesse continente. O Egito é um país do continente africano e asiático. Uma parte tá, né, é um país que a gente estudou muito, né, a história do Egito, mas ninguém nunca disse que o Egito estava na África. É como se fosse assim. Ou seja, houve uma coisa deliberada de tirar houve uma coisa deliberada. Isso continua muito forte, né, na nossa cabeça, né? Então, a África tem uma cultura, tem uma linguagem, tem suas regras, tem seus deuses,
né? Tem suas religiões, tem seus intelectuais, né? A África tem hoje, da economia mais emergente, das 10 do mundo, 6 ou 7 estão na África, de países emergentes, né? A África tem várias universidades, pesquisa, né? Só que a gente desconhece isso, né? A África está com vírus também nesse momento, mas está... Agora não aparece o vírus na África, já percebeu na notícia, na mídia? É a Ásia um pouco, a Europa e agora a América Latina. É como se fosse deliberadamente esquecido, né? Então, com uma parte das pessoas, infelizmente, tem seu repertório a partir da televisão, ignora a gente que vai estudar, vai se dedicar um pouco à pesquisa, vai tentando desconstruir isso, né? Essa imagem negativa. Você tá falando, e você falando disso, por exemplo, assim, a África enfrenta tempos em tempos o surto do Ebola, que é uma doença muito, muito mais letal, né? Talvez uma das doenças mais letais que a humanidade conheça. E é uma doença com a qual a África, né, claro, junto com a Liga das Nações Africanas, né, e tem conseguido, né, tem tido sucesso em impedir que o surto, né, de ebola se espalhe pelo mundo. E isso é uma competência grande, porque se você imaginar que para o ebola não há cura ainda, né, não há nenhuma terapia efetiva, né, mais a coisa da prevenção, é muito também complicado, mas a África, ela já é, assim, vitoriosa, né, com todas as dificuldades que tem, que nós sabemos economicamente, né, pesa muito a estrutura dos países para enfrentar essas epidemias, e a África tem essa experiência de sucesso contra o ebola. Isso, não é, porque assim, eu acho que, por exemplo, eu vou continuar um pouco rapidamente, a África é um dos poucos continentes que tem o maior número de mulheres participando da vida política, né? Em Ruanda, por exemplo, tem 11 milhões de habitantes, 60% que está no parlamento são mulheres. A representação feminina é muito forte, né? A África é dos maiores líderes de produto de beleza, esses que as pessoas usam, tem origem africana. É uma região que mais cresce no mundo, né? Os corredores. Por que se corre os corredores, as Olimpíadas? Aí parece que o africano é um céu. Não, é porque na África, dado a condição do continente, as condições geográficas e políticas, se anda muito para ir para as escolas. Os jovens começam a andar muito cedo. Ou seja, não é tão sedentário como a nossa cultura, né? Então eles desenvolvem habilidades físicas pela própria condição, né? De ter que estudar, de ter que ir para mais distante. Nobel da Paz, se você tem ideia, já teve 10 prêmios Nobel da Paz de física para os africanos. Ou seja, isso não é bastante divulgado, né? A tragédia é mais anunciada do que a vida, né? Então, assim, eu acho que esse primeiro momento dessa fala, o Dia da África foi criado justamente por causa da União dos Países Africanos, depois a ONU reconheceu em 1972, né? O reconhecer, às vezes, tem uns vários sentidos. Quando eu reconheço que tem que ter um Dia da Mulher, é porque não tem um dia do humano, ou seja, a mulher é discriminada, ela é violentada, então precisa ter o dia para... Ou seja, reconhecer que tem que ter cota, porque tem que reconhecer que teve escravidão. Quer dizer, então essas coisas estão muito ligadas, né? Reconhecer que houve a negação. Se houve a negação, a afirmação. Então acho que nós temos uma dívida com a África, com essas imagens deturpadas, né? O Egito é um país grande, a África tem o rio maior do mundo, o Rio Nilo, tem suas belezas, a gente fica reduzindo elefantes, animal selvagem, como se fosse assim, uma barbárie, né? Eu acho que vai lutar muito tempo a gente desconstruir um pouco essa imagem negativa do continente africano, né? Eu acho que é isso, e aí, nesse sentido, a relação do Brasil é violenta, né, Dorivan? E as pessoas que estão... as pessoas que estão participando, né? Foi um continente... Aí que está o debate. Escravidão, que é a outra parte. Sempre aconteceu por guerras, né? Por disputas, para comer e beber. Todas as guerras, por trás, traz riqueza de outra terra. Ou todo mundo quer morar perto do rio. Como não cabe todo mundo, vamos guerrear. Então existe uma guerra pelos bens econômicos. E no caso da África, a escravidão nasce pela cor da pele, né? O continente africano não estava em guerra. Ou seja, a ideia de superioridade biológica, né? Eu sou mais importante que você. E aí todo o discurso da escravidão vem muito em cima do corpo, né? É o corpo. É aquele que é diferente de mim, o que outro fala sobre mim. Ou seja, a escravidão nasce de uma fala do europeu com o não europeu, né? À medida que ele se define, o europeu vai lá e vê o negro, depois de tantos anos, porque a ideia é que houve um processo evolutivo, é uma das teorias, né? Que esse ser humano se espalhou, os que foram para as regiões mais quentes, mais frias,
ficaram com a pele mais branca, né, que é a melanina. Os que ficaram na África, a pele negra, né, ou preta, como a gente chama na nossa cultura. E aí, quando esses povos se encontram, o europeu vai dizer, bom, o europeu se define, ao definir, ele nega o outro. Ele vai dizer, eu sou gente, automaticamente o outro não é. Eu sou civilizado, automaticamente o outro não é. Eu tenho um Deus, o outro não tem um Deus. Então, em cima de um discurso, e aí esse discurso é legitimado pelo senso comum, legitimado pela religião, né? Aí teve uma influência muito grande, né? Porque uma parte da religião legitimou, e pela ciência, né? A ciência também, as ciências passaram a legitimidade em torno disso. Então, você estava ilhado, né? Eu não sou gente porque Deus está dizendo na boca do outro, que Deus nunca disse isso. Eu não sou gente porque a ciência está dizendo que eu não sou, e a manipulação está dizendo que eu não sou. Já que eu não sou gente, eu sou bicho. E como bicho eu tenho que ser escravizado, né? Tudo isso a partir do corpo, depois dos outros atributos da cultura, a religião, a forma de produzir, a forma de beijar, de abraçar, de amar. E você está falando dessa construção desse distanciamento, né? E existia até uma discussão na Idade Média, né? Que se colocou pela a grande religião monoteísta, né? Da Europa, né? De que os negros não teriam alma, né? E foi uma discussão que foi superada muito tempo depois, né? Que inclusive, até isso, assim, que se era até permitido que certas barbaridades eram em relação ao povo africano, porque eles não teriam alma. É em cima, né? Ou seja, o racismo é a narrativa, né? Você cria um processo de separar o outro e negar, né? Você nega. Como é que você começa a negar o outro? Logo por uma coisa que você vê, que seria o fenótipo. O fenótipo é a pele, a cor da pele. Depois você associa isso à forma de rezar, à forma de plantar. Então, houve um discurso e uma prática. Aí está o debate. Uma representação sobre o negro e uma prática, né? Se você pegar um pouco a representação sobre o negro e sobre o sertão e sobre o Nordeste tem uma certa semelhança, né? Especialmente sobre o sertão, nessa região. Quer dizer, e hoje a gente está vendo bastante isso, né? Um discurso como se a gente fosse doente por natureza, como se aqui não tivesse vida, né? Assim, eu vejo agora com essa coisa do vírus, que eu estou sempre associando, a gente chama um discurso eugenista, né? De fazer uma limpeza de parte da população, né? É como se fosse uma parte descartável, tem que morrer essa parte da população. Aí você vê ontem o ministro, eu não sei o que é que chama o ministro da Educação, naquela reunião da gangue que estava lá, né? E tá aí. Eu não gosto de índio, né? Para ser uma reunião de assalto, é uma coisa muito violenta, simbolicamente violenta, não é? E a elite protegendo, né? Assim, a gente está deitado com essa fala. Ou seja, fala que ela não morreu, a escravidão simbolicamente não morreu. E aí já tem outra coisa. É muito difícil combater aquilo que a gente acredita que não existe. Existe uma confusão, né? Tem uma parte da população que acha, não, o Brasil não é um país racista, isso é invenção, nós somos todos iguais. Não somos todos iguais. Poderíamos ser, mas socialmente somos diferenciados. Pela religião também, e a diferença aí, às vezes, que nega e violenta o outro, né? Que ser diferente é isso, mas você usa para violentar. E as periferias que tem uma identidade muito forte, né? Negra, né? Muito forte. Mais uma vez, você sempre gosta de observar, né, Dorival, nas suas análises, os retratos, né? E o retrato de que os dois bairros de São Paulo, né, a periferia, tem mais mortes do que o bairro, né, que no caso é o Morumbi, que mais uma vez mostra, né, como as pessoas são vulneráveis ou continuam sendo colocadas em posição de vulnerabilidade, porque quando se diz que a economia não pode parar, quem é que não pode parar? O trabalhador. O trabalhador. Que vai para a casa da patroa, que pega, e aquela situação toda acontece, leva para casa, uma casa que geralmente mora muitas pessoas na família, né? E, como a gente sabe, né, os idosos, né, aqueles que já têm uma situação de saúde vulnerável, acabam sendo expostos, né? E os primeiros negros aqui que chegaram, eles viajavam nos navios negreiros, que era chamado de tumbeiros. Eles passavam 3 ou 4 meses, né, doentes nos navios. Muitos cometiam suicídio, se jogavam no mar como forma de defesa, não é? Forma de defesa. A viagem era de 3 ou 4 meses, eram tratados como peças. Por exemplo, nós temos aqui no Nordeste, no Pernambuco, o Porto de Galinhas, que é bastante emblemático. O nome Porto de Galinhas, justamente porque chegavam os negros, eram tratados como galinhas. Daí a origem do nome, não é?
Os negros, quando chegavam nos mercados, às vezes apanhavam para mostrar que eram fortes. Tomavam uma surra na presença de todos para mostrar que eram resistentes, né? Então é interessante, por exemplo, eu vou dar assim, algumas palavras. Quando chegavam aqui, os que já estavam aqui, que falavam português, eram chamados de boçal, né? Os que não falavam português, boçal. Os que falavam era ladino. E as crianças eram chamadas de moleque. A palavra moleque está daí, né? Está dessa origem, né? Só que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos e da África do Sul, que lá existe um racismo genético, não adianta. Seu pode ter a pele branca, mas se sua família é negra, você é negro. Aqui no Brasil, a literatura toda criou uma coisa muito romântica, né? Deve-se muito isso, de certa forma, a Casa Grande Senzala, né? Que é a ideia que aqui houve uma mistura, houve uma democracia, né? Até os anos 60 era bastante difundido isso. É como se não houvesse racismo, né? Não, negro, assim, aí eu tenho um pesquisador chamado Eduardo Teles, ele faz uma relação do Brasil com o racismo que ele chama vertical e horizontal. Do ponto de vista horizontal, do negro morar perto de um branco, na favela, num bairro da periferia, certo, isso casar. Mas do ponto de vista vertical, que é a questão econômica, o negro é bastante discriminado, né? Porque ganha menos, porque é violentado, né? Porque morre mais. Quando eu falei isso, a gente está inventando. Por exemplo, o cara está falando aqui, né? Racismo velado. O vírus pega todo mundo. Sim, pode, mas não morre todo mundo. Porque quem está em dinheiro, que é poder econômico, capitalismo, pode ir para os grandes hospitais, para as grandes UTIs, e os pobres não vão. Como é que você vai isolar uma pessoa pobre numa casa só tem um cômodo? Então, assim, mas não foi o vírus que inventou a desigualdade. A desigualdade apenas ficou nua, mas nua com o vírus. E aí está tendo um discurso muito violento, né, de acabar com direitos, de fiscalização, do pânico, né? E aqui no Brasil, com esse povo da reunião que está aí do Ministério, eles amedrontam a população, né? Porque os princípios deles é contra a civilização. É contra a humanidade, né? É contra as classes populares, é contra os trabalhadores. Você vê o atual presidente reúne com o empresário. Então, assim, nós estamos repetindo. Quando eu vejo ele falar, me parece Cabral chegando novamente. O discurso é muito parecido. É um discurso muito, se você olhar, muito parecido em outro contexto. O problema agora é que a gente tem internet, tem os seguidores fanáticos, não consegue fazer uma autocrítica, não é? Não consegue assim. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil. Escravidão no Brasil era status. O negro fazia tudo, não é? Tinha negro que era obrigado a pedir esmola para os seus patrões brancos. E a violência em cima do corpo. Bater era uma forma de deixar o corpo dócil para o trabalho, né? E bater no pelourinho para que todos pudessem ver, apanhar, para não fazer a mesma coisa, né? Então, assim, engraçado, o negro não tinha nenhum tipo de direito. Ele só tinha lei para o negro se ele matasse um branco. O resto, o branco podia fazer tudo com ele, né? Então, existia assim tem um padre jesuíta chamado, o nome dele é José Antônio Andreoli, mas era conhecido como Antonil. Ele dizia que o Brasil era purgatório para os brancos, paraíso dos mulatos e inferno dos negros. Quer dizer, porque ele já tinha essa coisa, né? Como era um religioso, a escravidão no Brasil é muito violenta, não foi nada doce, né? Nada assim, violência, e hoje continua com violência, porque existe uma dúvida de muita gente se existiu, se não existiu. Como tem dúvida, causa uma confusão. Até o termo mulata, pardo, é justamente um eufemismo, né, para não assumir a palavra negro. Porque a palavra negro denuncia a escravidão, incomoda. O que incomoda a gente apaga, aqui um outro vocabulário, né? Então, parte da população, inclusive, se você fala assim, negro, é uma palavra forte. É como você diz, essa situação mesmo assim, o esforço, né, de se embranquecer é tão grande aqui no Brasil, né, que a pessoa ela não é negra, né, ela é branquinha. E a gente sabe que esses países, né, que tem essa coisa nojenta do racismo, assim, desses grupos, né, como a Ku Klux Klan, né, ou você é branco, pano, né, ou você não é branco, né, um latino, né, ou um mulato, né, nunca é aceito nessas comunidades porque eles rejeitam qualquer ideia de miscigenação, de encontro, né. Tem assim, o Brasil tem essa singularidade, né? Por exemplo,
que a gente já está no segundo no vírus. A gente chega lá a ocupar o lugar sempre ao contrário, né? Das coisas que nos desqualificam, de certa forma. Então, assim, o Brasil, a palavra negro é uma palavra rejeitada, mas justamente por essas razões. É uma palavra que lembra escravidão, dominação e racismo. Depois, o processo de colonização no mundo, poucas culturas teve uma relação sexual tão demasiada com os escravos, né? Só os machos. Eu comparo um pouco, às vezes, fazendo minhas viagens, com Paulo Afonso. Quem é que chegou primeiro em Paulo Afonso? Sempre foi o homem, o engenheiro, o trabalhador. As famílias vinham depois, não é? Então, assim, essa ideia do homem, do macho, que se apropriava do corpo, violentava o corpo, as escravas eram violentadas. E os filhos que saíam dessa relação, aí sim, aí vem a ideia do mulato, do pardo. Só a partir dos anos 80 foi que o censo começou a botar a palavra negro. A palavra negro era a palavra exclusa, né? Etnia. Sempre falava, ou seja, a maneira de você botar um verniz, esconder uma dor, né? E é difícil, porque aí que está um debate. Vamos ser sinceros. Às vezes a própria pessoa negra, ela se nega. Né? Ela se nega porque ela aprendeu a se negar porque fica violento, né? Há pesquisa, por exemplo, que os negros da classe média alta se assumem mais como negros do que os negros mais pobres. Ou seja, aí uma pobreza não necessariamente só material, né? Mas a pobreza também alimentada, né? Por um sistema de você se negar, você não se auto-assumir a sua identidade, que essa identidade incomoda, né? É uma identidade que incomoda. Os negros resistiram bastante, é interessante. Pode falar? Eu tô... Tá, é porque você teve um dado interessante que Pedroson trouxe, né, na última live aqui no Apará, e ele disse, né, Jeremoabo teve um censo em 1768, acho que foi um ano aproximado assim, e que a população que estava lá era de mais de 250 negros e apenas 5 brancos, né? E ele disse que no último censo, de lá para cá, né, tem os quilombos, né, que tem lá, a população negra que ficou e se estabeleceu. No último censo, disse que a cidade tinha mais da metade de pardos. Então, a maioria da cidade não se... Apesar de muitos terem, né, a ascendência africana, né, negra, né, e bate com isso que você está falando como um dado que reforça essa ideia, né, ou de negação ou de não se conhecer, né, porque a gente às vezes diz, não, e tem essa coisa do pardo, que até a Helena falou aqui, né, a Rita, que é uma coisa também que você não sabe o que é, né, o que é ser pardo, né, por isso até brinca pardo com isso, né, o que é... Vem de pardal, como praga. Pardo, mulata, vem de mula. A expressão mulata vem de mula, né? Ou seja, Jorge Amado contribuiu muito para isso, com Gabriela, né? Aquela ideia de suavizar a negritude, né? Botar a pessoa da pele mais e fazer essa... É uma ideia bastante aceita, a mulata como símbolo do Brasil. Então, assim, nós temos construções elaboradas, pensadas, para tornar a gente branco. Né? Inclusive, o branqueamento era defendido por Nina Rodrigues, vários intelectuais, aí que está duas coisas interessantes. As primeiras faculdades no Brasil é de Direito e Medicina. No Recife, o pessoal fala o Recife, todo respeito, a cultura, e no Rio de Janeiro e em Salvador. E essas faculdades de medicina surgem com a seguinte ideia: criar leis para nos proteger dessas classes perigosas. Que era perigoso? O negro. E a medicina surgiu para limpar o Brasil, que esse povo é podre e é sujo. Houve campanhas de eugenia, né? E assim, acreditava-se que o Brasil ia ficar branco com a chegada dos imigrantes, para acabar com essa presença negra, porque o negro é considerado inferior, é do bicho. Então, como é que vai ser um Brasil? Aí deu uma confusão danada, tão interessante. Quem era o brasileiro? O mestiço que nascia aqui. Porque o negro veio da África, o indígena era o nome, o português de fora. Quem era então o brasileiro? Só que eles ficaram incomodados com isso, com o mestiço, né, com aquela pele mais escura. Aí teve até um jornalista que ele disse, não vamos combater o mestiço, porque eu sou mestiço. E aí outra coisa também interessante, quando o negro ascende para outra classe social, deixa de ser negro, né? A gente não fala, por exemplo, negro Pelé, uma simbologia, né? Negra Maju, que está aí no jornal. Inclusive, a Maju era Maria Júlia, mas Maju porque fica mais suave, né? Essas simbologias, elas têm um papel didático, está na mesma linha, de você tirar a carga da identidade, negar o outro, suavizar aquilo que a gente tem que lembrar. Evidente, tem muitos negros intelectuais, tem negros professores, pesquisadores. Agora, sim, acho que esse trabalho, né, que está aqui na região,
o Opará, eu acho que esse debate um pouco, inclusive, das relações étnico-raciais. Aqui no sertão é um pouco mais complicado, né? Porque nós temos 3 grandes movimentos no sertão, nessa nossa aqui, a gente vê muito forte a do negro, que foi Delmiro Gouveia, porque os operários, você olhando um pouco as fotos, eram operários negros, ele criou um sistema de escola, e era mesmo para amansar os trabalhadores. Depois você pega Canudos, né? Que é outro movimento bastante forte, que aí o exército age com bastante violência. A população de Canudos era a população negra, que saía de Jeremoabo, saía da região. Canudos foi em 1893. O negro, quando a abolição oficial saiu, ele não teve Bolsa Família, ele não teve Minha Casa Minha Vida, teve nada, ele mandaram jogar para fora, sai. Eles foram morar onde? Nos morros, né? Por isso que está nas favelas, porque está daí a origem, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, favela, foram soldados que denominaram, né? Os soldados que mataram o povo de Canudos, em nome, né, da elite daquela época, que uma parte está até hoje no poder, mataram o povo de Canudos e como prêmio eles ganharam casas no Morro do Rio. Como Canudos tinha a planta favela e era no alto, eles denominaram favela, né? Ou seja, que na cabeça muito é esse nome de violência, de todo esse processo, né? Então, assim, eu acho... Deixa eu só ler rapidinho uma contribuição aqui que o Carlos colocou. Ó. O corpo negro era mercadejado e ainda existe essa ideia velada, mas as representações surgem nessa ótica de que pode ser negro, mas não muito. Lembremos da Globeleza, que foi exposta por ser muito preta. Que aí uma fala de Carlos. Agradecer, né? Muita gente aqui colaborando, Dorival, mandando mensagens, enviando. A gente está vendo aqui as mensagens, a gente vai, medida do possível, comentando, né? Helena, sou negra por dentro e por fora, alma, espiritualidade, ancestralidade. Às vezes o pardo está como única opção no questionário induzindo. Bom, é isso. Por agora é isso. Só agradecer ao pessoal que está com a gente, né, Dori? Quando for, a gente vai ter um momento para quem quiser mandar perguntas. Eu vou dar, fica a sua vontade. Dele. Claro. Se quiser mandar pergunta. Eu acho assim, que às vezes essas palavras incomodam, que você tem que desmontar. Falar que não tem racismo dá uma tranquilidade, né? Uma fala como essa, você fala, mas está inventando. Não, ninguém está inventando. Existe um mundo real. Existe um racismo dissimulado, né? Que é difícil de identificar. Se você vai na África e nos Estados Unidos, especialmente na África do Sul, você tem lá bem dividido mesmo, era lei a segregação, não é? Aqui é uma coisa dissimulada, o Brasil sempre dissimula, quer dissimular até o vírus. Tem gente que está acreditando que não existe, que é a invenção da... Quer dizer, é uma confusão esse país, porque você tem uma elite muito perversa, eu acho, muito assim, mesquinha, não é? E que ainda cultiva essa memória escravista. Não foi a escravidão que gerou... Não foi a desigualdade que gerou a escravidão, não. A escravidão e o racismo é uma fonte de desigualdade social. Você vê, assim, como incomoda as cotas. Gente, é uma coisa, uma política de ação afirmativa que teve ação negativa. Por que tem que ter feminicídio? Porque se mata a mulher porque ela é mulher, tão somente. Por que tem uma lei que protege o idoso? Porque a gente, na sociedade do corpo como máquina. Deixou de produzir, não serve, né? Vou fazer 51 anos, inclusive quinta-feira. Eu quero ser velho e vivo. A velhice é a memória, é a lembrança de uma cultura, de um povo, não é? Eu, por exemplo, estou aqui na rede, você sabe que é desconfortável, porque eu acho a internet como um auxílio interessante, mas não como a única ferramenta, que é uma coisa fria, um contato meio sem vida, né? E a elite, eu acho que está ansiosa de novo para botar um monte de aula agora à distância, para ficar mais barato, porque a ideia não é a qualidade, é a economia, né? Vamos lá, vamos caminhando. Eu estou suspeitando um pouco o que eu estou sentindo nesse mundo. Então, assim, existe um racismo, só para você ter uma ideia, 53% das mortes no estado de São Paulo é de tiro nas costas. Tiro nas costas, ou seja, é extermínio, não é? 36% também leva tiro na cabeça. Ou seja, qual é o contraditório? Que às vezes a maioria dos policiais, não são todos, são negros. Mas vamos pegar a origem do policial e o capitão do mato. Tem uma certa relação, né? Vigia, bota para dentro aquele ódio, né, do sistema e defende um sistema assim, bastante violento. Então nós temos coisas que precisamos mudar um pouco o inconsciente, que é mais difícil, aquilo que está dentro. O inconsciente governa a gente, né?
ele tá lá dentro, ele foi construído pela cultura, construído pela ciência. Claro que tem a resistência, mas muito pouco ainda. O racismo é algo, eu acho, muito violento na cultura brasileira. Ele está no livro didático, muito forte na educação, logo na infância, né? Inconscientemente, você diz, que aluno bonito. Quem é o aluno bonito da escola? O aluna bonito, a criança bonita. Geralmente é branca, não é? Então, assim, Agora a gente vai fazendo coisas. você entrou num ponto aí que eu quero desenvolver sobre isso, que é justamente sobre as novas gerações, né? O que a gente está percebendo. Eu estou percebendo um movimento diferente, você também tem contato com a juventude. Acho que você também tem percebido. Só para não passar aqui uma pergunta que o Zé Ivaldo fez, né? Zé Ivaldo, que é o vice-coordenador do Apará. Dorival, na sua opinião, qual é o lugar ou não lugar do mestiço? Né? Ele fala do mestiço pardo. Ele esclarece aqui mais na frente, né? Na verdade, o nome mestiço, o nome pardo foi uma invenção. Uma invenção. A mestiçagem foi exaltada, mas com o objetivo de esconder o racismo, entendeu? Ela foi vendida como algo, assim, não é que o mestiço, não, eu estou dizendo a utilização do conceito mestiço. Ele foi um conceito difundido para suavizar o racismo, entendeu? Ou seja, não tem negro. O mestiço pardo é negro. O que seria negro? O que é que define uma pessoa? Pela genética. Nós somos tudo, não é? Agora, o que é que a gente faz? Como não faz genética, a gente olha pela cor da pele. É que o racismo aqui ele foi endeusado. Já nos outros países ele não é endeusado. Porque o mistura lá, negro é negro, branco é branco. Aqui não. Aqui foi criada uma ideia pelas elites, pela música, pela literatura, como algo bom. Bom, mas para esconder que houve escravidão, esconder que tem negros massacrados. Não é que a pessoa mestiça é ruim, é o uso que a elite fez. Zé Ivaldo, um abraço, obrigado a Pará. Todo mundo que faz o Apará, que faz a universidade, todas as pessoas estão participando. Tem um comentário aqui para a gente continuar, que ela diz assim, Juju diz aqui, é um país de natureza, é um país que naturaliza a violência, inclusive contra a população negra, e não necessariamente uma violência física. É o que ensina que o preto é feio e é ruim. Fala. E aí eu, pegando um pouco aí esse gancho, né, claro, a ideia da violência, mas Dori, eu tenho observado um pouco nas gerações, né, mais novas, né, um pouco do resgate, né, do orgulho, né, a gente tem umas referências novas para a cultura negra. Tem Emicida, que ele faz um confronto, né, bem interessante. O próprio Lázaro Ramos, que é ator também, ele tem se dedicado muito a embater um pouco essas lógicas, e a gente tem visto um pouco mais da juventude. Primeiro, assim, a ideia do estereótipo, né, já um esforço assim, daqueles cabelos, né, mais naturais, de explorar mais suas belezas. A Maria Júlia, né, a Maju, que por que ela é tão observada, né? Que ela destaca muito, né? A negritude dela, né? E foi confrontada de forma racista, né? Por algumas pessoas. Como você também tem observado um pouco que essa geração nova está se encontrando, ou encontrando caminho de se expressar, né? Como negro. Eu acho que tem muitos avanços, né? Eu estou colocando, acho que há de certa forma, uma resistência, assim, né? Uma luta antirracista no Brasil. O movimento negro foi um movimento que até teve partidos políticos só de negros, partidos políticos. O Ileaê foi o primeiro grupo na Bahia que pegou a luta e transformou na luta política. Agora, o sistema, ele suaviza. Só para você ter um dado. O estado da Bahia, quanto mais uma sociedade miscigenada, há mais racismo, que é mais dissimulada. O racismo é mais identificado em São Paulo, no Rio Grande do Sul, porque existe uma separação mais forte. Olha que contraditório. O estado da Bahia é o estado que tem menos quilombolas reconhecidos. São Paulo tem mais, Maranhão tem mais. Outra coisa que eu acho do estado da Bahia, esse estado que nós estamos vivendo, a Bahia como um todo. No sertão está mais difícil, porque aqui existe a ideia que não tinha negro no sertão. Aqui a ideia que só tinha brancos e índios. O sertão é mais dissimulado ainda o racismo. É bom trabalho aí, feito em Jeremoabo, aqui também em Rodelas, você tinha um momento negro muito forte, né? Para você ter uma ideia, em Rodelas do padroeiro é São João Batista. Tinha dia
só de entrar os pretos na festa de São João Batista. Era liderada por Chico Bomba, a Baré tem muitos negros. Tem uma coisa interessante que eu estou tentando investigar, né, para não falar o eu acho. Os trabalhadores chefianos, aqui era chamado de caçacos. Caçaco é um bicho. E quando olha a foto dos trabalhadores cavando as usinas, não eram os engenheiros, não, eram negros. Então, assim, vamos reconstruindo um pouco isso. Agora, o que você colocou é interessante. Tem um movimento, sim, agora a gente chama de movimento existencialista, é o corpo. Eu primeiro assumo meu corpo, meu cabelo, mas não necessariamente assumir meu corpo, assumir uma luta política contra o racismo. Esse é outro debate. Por exemplo, Obama foi presidente dos Estados Unidos, mas Obama não vinha de uma luta antirracista. Maju é negro, está no jornal de uma televisão elitizada e branca. Mas Maju tem uma trajetória de luta antirracista? Se tem, eu não conheço. É diferente, né? Assim, não é só você estar lá ser qualquer negro, não é ser qualquer mulher que vai mudar. Simbolicamente pode ter coisa interessante. Você bota o cabelo, mas você não mudou sua estrutura de pensamento, sua luta, entendeu? Então precisa o corpo tem que estar ligado também com o meu pensamento, né? Com a minha atitude. Eu vou botar um cabelo black power, mas eu não tenho nada a ver, só porque eu acho bonito. Então, assim, é uma luta importante, a da existência, mas ainda fica coligar com a luta política da transformação, né? Tanto do racismo como da questão de classe, um mundo diferente, um mundo novo. Eu acho que é um pouco por aí. Mas não é... É que você coloca sempre, né? Que além de ter todos os preconceitos, né, que se constrói, né, a ideia de identidade, tem também um preconceito da política, né? Que a política também é sempre vista como uma coisa, né? Então, quando você fala em politizar, né? Ó, o Bosco de Jequié, só um instante, Dorival. Bosco Dorival pergunta, Dorival, você acha que novos ritmos culturais, como o funk, é discriminado? Só é. Você viu aquele caso lá de Heliópolis? A polícia invadiu porque estava tocando baile funk. E o que dói, às vezes, que é um negro matando outro negro, em nome do sistema, né? Ou seja, e é assim, não há, os dados apontam a violência policial, os dados apontam o desemprego, né? A violência contra as mulheres. Então, existe uma violência pela cor da pele e pela classe. Mas aí, como separar negro de pobreza, negro de analfabetismo, por causa da história. Aí, por isso que a gente vai estudar. Ou seja, não é eu que estou inventando este mundo, não foi eu que inventei. É um mundo que ele existe, é um mundo real, um mundo objetivo. Agora, esse mundo ele tem uma confusão na cabeça das pessoas, né? Ah, não, somos todos... Por exemplo, agora mesmo, está muito discutindo política com o vírus. Claro que tem que discutir. Se não fosse a política pública, o bem ou mal, ter hospital público, ter o PSF, os enfermeiros concursados, as pessoas estavam morrendo, que os ricos não vão botar hospital para atender pobre. É só ter o cérebro de pensar um pouco nisso. Outra coisa interessante, para você ter uma ideia, é como se a doença, o vírus, fosse só biológico. O vírus é econômico, ele é religioso, ele é cultural. O que quer dizer isso? Vamos formar os médicos, mas ninguém quer antecipar a formatura de psicólogos, que precisa, de psiquiatras, de historiadores, de pedagogos, pedagogas, né, não, é como se o ser humano fosse só um corpo. As mortes não é só do corpo. As pessoas estão sofrendo também porque estão doentes, dentro de casa, aprisionadas, né? Dorisvan, hoje é 2 de julho, amanhã tem que acender uma fogueira. Quer dizer, que mundo é esse? Então, ou você tem um preparo para entender um mundo desse, tem que ficar preso, né? Ou seja, mas assim, aí tem algumas coisas que a gente vai avançar muito. Por exemplo, o Brasil, culturalmente, usar um capacete é por causa da multa. Tem gente que usa um capacete de motocicleta no braço, para ter traumatismo do braço. Então, esse mesmo pessoa... Deixa eu só te interromper mais uma vez, desculpa te interromper. É porque assim, ó, porque aqui o espaço é muito dinâmico, né? Daqui a pouco a gente vai completar 1 hora de live. Então, quem está aqui assistindo com a gente, né? Nós já tivemos mais de 60 pessoas passando aqui pela live, assistindo ao todo, né? 38 simultaneamente. É o maior número até agora das lives que eu conduzi aqui no Apará. Aí a conexão, eu vou avisar quando for o momento, a conexão vai encerrar a transmissão e a gente volta para concluir, tá bom? Mas, desculpa estar interrompendo, mas esse espaço é assim, tem que estar conduzindo, tá bom? Mas, por favor, conclua o seu pensamento. Não, eu quero agradecer as pessoas, né? Assim, eu acho esse mundo da internet trêmulo, né? A gente fica desfigurado, mas é um recurso, né, que está se usando. É uma segunda-feira, né? Feriado. Feriado, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e o capitalismo ele é muito desumano, né? É uma pressão que eu acho engraçado, fazendo autocrítica.
Ninguém está pressionando para abrir uma escola, mas para abrir um supermercado, abrir um bar. Quer dizer, mas é uma pressão estimulada, né, pelo sistema, né? Você estimula. Ou seja, é como se a gente não existisse. É como eu estou falando isso para dizer como essas outras ciências não valessem a pena. Por que não vale a pena as ciências humanas para o sistema? Porque incomoda. Quer dizer, um pensamento que não é mercadológico, a gente vai sempre estar questionando. Ou seja, as pessoas estão virando número. Para a gente que vai estudar, o ser humano não é número. Não é? O ser humano é ser humano. Ele tem uma história. Os matemáticos vão dizer, morreram 50 pessoas. A curva, só para a matemática. Eu vou falar de gente, a pessoa tem um nome, tem uma história. Então, esse tipo de saber incomoda o sistema. Porque você humaniza. E aí, se não fosse a gente humanizar a sociedade, quem é que pensou na bomba atômica? Não é? Quem jogou Hiroshima, Nagasaki? Aí me desculpe, os físicos, alimentados pelo sistema, não é? Depois, quem foi que foi reconstruir? Os enfermeiros, os sociólogos, os religiosos, os professores, reconstruir o mundo. Então, assim, todos somos importantes, né? Todos os conhecimentos são importantes. Você agora, por exemplo, as pessoas naturalizam. Ah, Deus está curando, tá, Deus dá força, dá energia, mas se as pessoas não estudassem, não investigassem, né, para chegar numa vacina, ou seja, tudo é importante no universo, não é? Não podemos botar tudo na conta de Deus, porque a gente está voltando à Idade Média, que Deus explicava tudo, né, ou negava tudo, esquecendo do nosso papel enquanto gente, responsável pelo mundo, gente que tem que dar significado ao mundo. Aqui é um significado que a gente está dando. Eu ainda não tenho muito significado não com esse. Então a gente está conversando com o professor Dorival, ele vai conectar novamente, Rodelas presente, muito bom. Carleandro está aqui também. Carleandro do Pará, um grande amigo Rocha. Oi, Dori. Como eu te avisei, né? Geralmente ele mostra um cronômetro quando vai concluir a gravação, a live, né? E dessa vez não mostrou. Foi meio violento, né? De vez você estava falando e a conexão caiu. Mas assim, falar para o pessoal, então essa é a segunda parte da live, né, com o Dorival. Quem quiser mandar perguntas agora, a gente vai entrar no momento de conclusão da fala, né, das reflexões. Mas, Dori, assim, é muito boa. Mais uma vez, a live está sendo muito positiva, né? A gente chegou a mais de 40 pessoas simultaneamente. Uma participação muito boa. E aí, desculpa, você estava fazendo uma fala, né? E a live caiu. Dori? Oi. Pronto. Não, tranquilo, eu acho que já pode, tá bom. Eu quero só agradecer profundamente a oportunidade, né? As pessoas. É um mundo assim ainda estranho, mas temos que usar como recurso, né? Mas nada vai substituir o abraço, o olhar. A aula ainda é contato, né? Com os olhos, com o sentimento, né? Das pessoas. Ainda vamos resistir, vamos usar isso. Eu acho que o racismo é uma instituição, né? O Brasil é um país, o último do mundo, né? Que acabou com o processo de escravidão. A escravidão deixou marcas na pele, mutilavam as pessoas, né? E deixou marcas na alma, que está ligada à pele, e na estrutura da sociedade, na economia, na política, não é? Na educação. Temos avanços, sim, eu acho que estudar, rever os conceitos, rever a nossa ancestralidade, né? Nós nascemos da África, né? Acho que isso é um consenso, assim, para todos os lugares. Se você pegar a narrativa da criação da vida, pela religião, a gente está mais perto da África, né? Jesus não tinha aqueles olhos azuis, provavelmente não, porque ele nasceu num lugar quente, né? Então, se a gente começar um pouco, assim, reinventar e assumir as nossas identidades, né? Nós temos várias identidades, nordestino, sertanejo, mulher, negro, índio, branco, pobre, né? Que talvez empobrecido. Eu acho que isso é importante. O vírus, ele veio para mostrar que a Terra, que é a nossa morada, ela está doente, né? Nós adoecemos, o sistema capitalista, que é predador, não é? E está trazendo para a gente uma série de desconfortos. A gente está inseguro, né? A gente está no tempo sombrio. E as populações negras estão mais ameaçadas também, né? Se você tem um dado, você está crescendo no número de quê? Feminicídio. E você está crescendo no mundo do trabalho. O Uber, chamar de moto, quem é o mototáxi? É o negro, em trabalho precarizado. O Uber é um sujeito que ele tem um contrato virtual com alguém que ele não conhece. Né? Então você cresce a violência estrutural do corpo, na bala, o desemprego, né, o analfabetismo.
As cotas vêm aí, já querem acabar, né? É um avanço, mas a gente precisa avançar mais, né? Nas nossas lutas, na nossa visão de mundo. Então, eu acho que é isso. O Dia da Valeu, África, Carleandro. lá para a nossa mãe, né? Nossas origens, e ver que, às vezes, o sistema e a gente acaba cedendo, quer suavizar uma dor, né? Que é a estrutura do racismo, da escravidão, né? A gente ainda tem ainda... Se você olhar o discurso, tem que trabalhar, tem que abrir, tem que ter economia, é muito parecido com os senhores donos de engenho. Se você olhar, são parentes, a fala em outro contexto, mas tem uma semelhança, né? É como se assim, não, você tem que morrer mesmo para comer, quem vai... A economia são pessoas. O ser humano não pode estar a serviço da economia, a economia tem que estar a serviço dos seres humanos, né? Então, assim, é tudo muito confuso, muito... É nossas estruturas, esse racismo... Confuso, eu já não concordo que seja confuso, né? Acho que na cabeça de alguém lá na ponta, né? Tá muito bem desenhada essas relações, né? Eles sabem, mas eles confundem, como sempre confundiram, né? Você pegava, quem era o capitão do mato? Era um negro que prendia outro negro. Então você tem estruturas que pegam, que aí é Paulo Freire, né? Quando o vírus do opressor vem dentro do oprimido, né? Ou seja, a gente acaba tendo como verdade a verdade do outro, né? O discurso é o discurso do outro, eu não tenho minha própria... Então, assim, nós temos muito trabalho para fazer, muito, muito, muito. Eu acho que se aceitar, eu acho que ficar vivo agora, eu acho a minha preocupação, ficar vivo, cuidar de quem cuida da gente, doer pela dor do outro, porque morrer 1000 pessoas por dia, e essas mortes têm cor da pele, sim, não é? Porque vai morrer mais os empobrecidos que tem mesmo mecanismo de defesa, já tinha antes. E não venha com esse discurso falacioso. O desemprego já estava desempregado antes. A gente tem que ter memória. O desemprego já estava 12, 13 milhões de pessoas desempregadas. E agora vai ficar, né, com redução de salário, com... Mas é um monte de coisa que eu acho que vai ficar mais perverso esse universo. Eu acho que a gente tem que ficar melhorado como pessoa. Mas as estruturas, pelo que eu vou ficar mais perverso. Só vou trazer umas contribuições aqui, Dori, o pessoal está mandando, né? Gratidão ao professor Dorival pela negreza do seu raciocínio, posição, atitude. Paulo Rocha, nosso amigo Paulo, né? Parabéns, Doriva e Dorisva. Abraço aqui da Chapada, feliz dia da África. Carleandro, conhece? Amigo Carleandro. Muito boa explicação, excelente. Dori, você sempre agrega com as suas falas. Da Camila, né, do Apará. África presente em todos os hemisférios do planeta, Edilene. Como eu gosto de ser professora, ser aluna do Dorival, tá vendo, Dorival? A Ricarda, né, falando aqui, ó. Tá vendo aí? Tem que ter um curso online, tem que ter um curso online de Dorival sobre negritudes. Aí, tá vendo? Uma oportunidade aí. E aqui uma pergunta, né, professor? A necessidade de se impor a ideia de democracia racial acompanhada de um negacionismo é o principal fator para essa perpetuação do racismo no Brasil? A necessidade de se impor a ideia de democracia racial acompanhada de um negacionismo é o principal fator de perpetuação do racismo no Brasil? Sim, é um dos fatores, né? Porque existe uma ideia, o negacionismo, o pós-verdade, né? E nós estamos agora com um governo que parece que veio junto com Pedro Álvares Cabral, quer dizer que desde o início, né? Não tem negro, não tem índio, não tem racismo, é uma visão fundamentalista, é um racismo macho e de branco, pode observar, se você olha quem está em torno do sujeito, é todo mundo branco e macho. E aqui tá fêmea lá, pensa pior que macho. Eu acho interessante que você acusava muito o governo anterior de ser ideológico, né? Assim, esse governo é mais ideológico do que qualquer coisa que eu já vi, né? Então, assim, causa confusão, né, na cabeça das pessoas. Quem coordena a Fundação Palmares? O cara foi dizer que o racismo foi bom, que a escravidão foi boa para a parte dos negros, né? Então, assim, são coisas, mas eles falam, né, que está um outro debate. Fala porque sabe que tem alguém que escuta. Aí é o nosso grande trabalho com educadores e educadoras, porque tem gente que absorve esse discurso, porque é muito forte, né? Ou seja, o discurso conservador, ele atrai um discurso fundamentalista, né? Em cima de um Deus punitivo, de uma família monogâmica, né? Assim, como se família fosse só biológica, tem família cultural, um discurso onde o mercado é mais importante do que a vida humana, o mercado é um santo, né? Tem que salvar o mercado, né? E agora, com o advento da internet, que as pessoas acham que
ter acesso ao Facebook é conhecimento, né? É complicado, porque você absorve um monte de informações dirigidas, pensadas. O que é o fake news, que é a mentira? Eu gosto mais de... Só tem mentira porque alguém que escreve sabe da fragilidade de quem vai ouvir. Senão não ia escrever. E as pessoas absorvem. Então, assim, há uma mão dupla dialética, aí, dialeticamente falando, né? Ou seja, o que está aí não é só o que está aí. Ele está aí porque alguém acreditou para estar aí. Não foi eles que inventaram determinados conceitos. Estimularam. Eu acho que foi o grande divã do mundo moderno. Para nós, doloroso. Né? Você tem um sujeito que vai dizer: eu apoio a ditadura. A pessoa vai lá e vota pelo voto democrático. Eu dei a política, mas você vai ser o meu político. É muito contraditório essas falas, né? Eu não acho isso nada divertido. Eu acho muito, Dorival, acho uma discussão. Acho muito. Eu estava conversando no dia, porque, assim, você, né, como sociólogo, né, as estruturas, né, ter uma ruptura com essas estruturas é uma coisa extremamente difícil, né? Porque as estruturas se perpetuam, até porque tem pessoas que encontram nelas possibilidades, né? E, por exemplo, a nossa relação com a política hoje é muito clientelista, né? Assim, em base, né? Não é ela toda, né? Mas em base ela é clientelista. Para romper com isso, através, como você sempre fala, né? Do conhecimento, das pessoas terem ideia de seus direitos, né? Mas, assim, sociologicamente, né, você como se faz a ruptura com essas estruturas sociais que a gente não consegue sair dessas garras de povo, né? Não tem receita não, Doris. Eu acho que tem gente que já saiu, né? Não há receita não, é um processo longo, né? Porque isso está dentro, o inconsciente, ele é invisível, né? Então as pessoas, elas foram formadas a partir de uma lógica, né? Fatalista, às vezes. Essa ideia da democracia racial é muito sedutora, que é um discurso, né? Nós somos todos iguais. Eu vejo agora com o vírus. O vírus pega todo mundo? Não, pode pegar todo mundo, mas tem um que você vai morrer mais rápido, porque nem todo mundo, aí já vem a questão social. Mas se eu generalizo, parece que me dá um conforto, né? Ou seja, e se eu boto Deus culpado, dá mais conforto ainda. Porque eu explico logo, não discuto, né? Não analiso as razões. Ou seja, o ser humano, ele quer um significado pronto, né? Igual a Idade Média, o significado do mundo é humano também. Ou seja, as relações humanas produziram racismo. O racismo é uma estrutura que está na cabeça de muita gente e está na sociedade, nas relações cotidianas, né? Macaco, toda hora escuta essa expressão, especialmente no futebol, não é? É muito forte essa expressão. Ou seja, é bicho. Quem sabe quem defendeu essa tese? Nina Rodrigues. Nina Rodrigues foi um médico, inclusive ele defendeu essa tese que o negro, quando ficava no processo religioso, voltava a ser animal, voltava a ser macaco. Não é? Então, assim, por outro lado também, vamos perceber, eu acho que seria uma coisa também interessante, a gente chama de hibridismo, as culturas, o negro também, ele para viver no Brasil, ele fez também suas negociações, né? Você já viu a questão da religião, por exemplo, ele incorporou, né, no processo religioso, como resistência, ele incorporou rituais europeus, católicos, né, imagens, ícones, para sobreviver, ou seja, hibridismo é o quê? Você mantém suas raízes, mas você absorve também a cultura do outro para sobreviver. O negro do Brasil não é igual ao negro da África. É o negro do Brasil. Ele tem característica própria. Ele pode ter ancestralidade, né? Mas ele acabou também incorporando. Agora, qual é o debate? Esvaziar. Por exemplo, quando fala de negro, contribuiu só com a música e com a dança. Não, o negro tem intelectuais negros. Tem pesquisadores negros, não é? Tem médicos, poucos. Tem professores. Então, assim, é como se fosse uma reducionismo de novo, né? Esvaziar. É como seu irmão Djalma mandando um abraço aqui, viu, Dorival? Oi? Seu irmão Djalma mandando um abraço. Seu irmão Djalma mandou uma mensagem aqui, mandando um abraço. Djalma. Tô abraçado. A gente vai se abraçar corporalmente em breve, né? Por enquanto tem que ser esses abraços mandados. Abraço não se manda, se dá, né? Mas não tem outro jeito, né? Agradecer ao Ceará aí, a Ricarda, a todo mundo, né? Acho que é isso aí. Estou à sua disposição. Só aproveitar que já que a gente está conversando sobre isso, né? Me incomoda muito, assim, você falou de Obama, né? É um ícone, né? Primeiro presidente negro dos Estados Unidos.
foi reeleito, começou a ensaiar algumas rupturas e a gente viu que quando ele saiu assim do lugar de poder, as relações, as tensões, não é que elas tinham acabado, né, mas elas afloraram de fato o que acontecia. E é uma crítica que eu tenho muito, assim, até porque o movimento negro americano, a gente sabe, né, na época de Luther King, né, e anos 60, anos 50, que a gente tinha situações absurdas nos Estados Unidos, que você tinha um bebedouro que era para o negro beber, o bebedouro que era para o branco beber, o ônibus que tinha um lado para o negro sentar e o lado do branco sentar. E lá, assim, é até uma visão que é uma crítica que eu li, né, que o movimento negro acha que os Estados Unidos fez aquele movimento ali, que foi realmente de ruptura, e eles conseguiram muita coisa mesmo. E você acha que essa caminhada assim no Brasil, ela talvez porque, não sei se foi abrandado, né, aqui no Brasil as relações, né, mas será que também a gente passou do momento de ter aquele embate que a geração de Luther King teve? Aqui, assim, é difícil comparar. Os Estados Unidos, a elite americana hoje já tem uma visão. Eu tenho um livro de Peter Burke, que é o Curso do Rio sobre as cotas. Os capitalistas americanos já sabem quando ele tem se incorporado ao mundo do trabalho, não é? As empresas já têm uma visão mais, vou dizer assim, mais humanizada desse processo. Aqui no Brasil, não. Aqui é muito, muito perverso. Para se sair de um buraco, tem que acreditar que tem um lá fora. Então, a primeira coisa para a gente vencer as estruturas do racismo é saber que ele existe. Reconhecer que ele existe, né? Ele deixou marcas. Mas aqui é uma negação, né? Como se o mundo fosse divertido, como se a gente tivesse uma igualdade jurídica, né? Mas não é verdade. Existem estruturas, eu acho assim, disfarçadas na sociedade brasileira, né? E o racismo é uma delas, a hipocrisia, né? O machismo é outra estrutura perversa da sociedade brasileira, não é? Então, assim, nós temos uma sociedade assim, que escamoteia muito seus conflitos, então fica difícil de enfrentar. Né? Despolitiza, por exemplo. Então, o racismo ele vai demorar no sentido, claro que tem prática, tem resistência, não está tudo perdido. Né? Mas, por exemplo, houve a lei para botar o ensino da África. Não houve muita luta para a implementação. Aqui em Paulo Afonso, na nossa região, estou aqui tentando dizer, não temos um movimento negro, porque as pessoas aqui não se identificam com essa causa, então vai demorar. E não podemos inventar, ninguém dá desejo a ninguém, né? Ou as pessoas têm ou não têm desejo. Então, assim, não vamos inventar de hora para outra, o racismo há. Eu acho que os quilombolas mais fácil se articular, porque tem uma identidade também geográfica, não é? Mora num lugar, mora num povoado ou num bairro. E os negros que estão fora disso estão espalhados, e essa confusão, né? A escola, às vezes, não colabora muito, né? Porque a escola acaba também criando suas estruturas, perpetuando o racismo, né? Porque você começa na infância, tá na infância, né? Coisa do cabelo, aquilo que repetiu, tem um racismo disfarçado, né? Que aluno bonito, eu queria que fosse meu filho. Assim, há uma coisa, ou seja, se a gente primeiro não se assume, não vai ajudar outro se assumir, não é? Não é para ter ódio do branco, não. É para resgatar o legado da nossa história, da nossa identidade, né, dos nossos povos. Eu acho que demora. E esse mito da democracia racial ele é muito forte. Obama, por exemplo, foi o que chamava a atenção. Ele não entrou na presidência norte-americana por uma luta a favor dos hispânicos, que eles chamam lá, né, dos afros hispânicos. Não entrou. Ele entrou por outras forças. Igual aqui na Bahia. Quer dizer, você não tem assim não há uma... porque a identidade, né? Por exemplo, se você sair candidato a algum mandato, você entra por uma identidade, né? Eu sou professor, eu sou porque você está realmente, se eu sou de um bairro, eu sou de um povoado, nós vamos ter eleição municipal, né? Quer dizer, vai ser adiada, né? E acho que é uma hora importante, né? De refletir um pouco, né? Resgatar um pouco a política como uma coisa importante na vida humana, não é? Não como essa coisa assim, satanizada, né? Que a elite sataniza, mas se candidata. A elite se sataniza, mas os filhos da elite se candidatam. Um paradoxo, né? Mais outro paradoxo. Deixa eu trazer aqui uma questão que Paulo Rocha traz para a gente entrar na etapa de perguntas e encerrar. Uma questão para o debate. Poderia retomar o tema da identidade e das identificações? Hall nos fala da crise das identidades, conflitantes,
fraturantes, contraditórias. É isso mesmo. É Paulo Alfredo? Inclusive, Paulo mandou um abraço, né? Saudade de Paulo. Paulo, Aissa, né? É. Pode falar, Dori. Tô só vendo aqui as mensagens. O pessoal Várias mandando aqui identidades, né? Pode falar. Stuart Hall, ele tem um livro, uma obra muito interessante chamada A Diáspora, né? Pode falar. Opa. A conexão Dorival parou aqui um pouquinho, mas a gente tá aqui ainda. Vamos lá. Dori, pode falar. A conexão deu uma travada aí, mas a gente tá te ouvindo bem. O importante de Stuart Hall, A Diáspora, que ele vai trabalhar essas identidades, né? Ou seja, identidades em deslocamento, né? O mundo não só tem uma identidade, né? Eu acho que há várias identidades, né? Agora, quem se auto-identifica é o sujeito, né? A gente não pode dar identidade ao outro, né? O outro é que tem que se identificar, né? Com a causa, com a luta. Então, essa identidade negra é uma identidade em deslocamento, identidade que é aquilo que eu falava antes, né? Um pouco de resistência e de aceitação ao mesmo tempo, né? Ou seja, é uma identidade híbrida no sentido que ele incorporou muitos elementos da cultura. Agora, há uma luta das elites para tirar essa identidade, não é? Ou seja, e aí o fantasma da democracia racial, em todas as obras, né, da literatura, especialmente Casa Grande e Cesar, depois você teve toda a ideia do branqueamento de Manuel Bonfim, né, de Silvio Romero. Quem vai romper com esse pensamento é Florestan Fernandes. Florestan Fernandes vai discutir negro e classe, não é só a questão do corpo, né? Ou seja, enquanto há capitalismo, vai ter racismo e vai ter desigualdade social, né? Embora ele caiu numa armadilha, porque ele acreditava também que, à medida que as relações fossem, o racismo ia desaparecer, né? Mas acabou não desaparecendo. Muito pelo contrário, acabou ressignificando. Então, acho que há várias identidades. Eu acho que a gente tem que... É o sujeito, né? O sistema ele vai suavizar, por exemplo, no caso da Bahia. Qual é a imagem que tem da Bahia do Negro? Só na música, né? Inclusive com o nome Axé Music. Eu gosto da música. Mas músico eu já não sei nem o que é direito, sabe? Ou seja, há uma ideia como se o negro baiano só... O funk ele é desqualificado, sim, né? Porque é coisa da periferia, de bandido, de tráfico, sempre associado com algo, não de resistência, mas de negação, Funk, né? hip hop. O sistema ele é... Funk, hip hop. Ou ele torna a mercadoria, ou ele tira o sentido da luta. Bom, gente, era isso que a gente tinha para partilhar aqui com vocês, né? Eu quero agradecer muito a Dorival pela conversa, né? Muito produtiva, né? Como eu gosto sempre de dizer, né? Quando a gente sai de uma conversa, né? Sente que foi para um lugar diferente, um lugar melhor de onde a gente estava, é porque a conversa foi produtiva. E eu sinto isso mais uma vez aqui, Dori, conversando contigo, né? É sempre um prazer, né? A gente está aí junto há bastante tempo, né? Já estamos próximos há muito tempo já. É um prazer sempre estar contigo, né? Seja virtualmente, seja presencialmente, nem se fala. A gente agradece a todo mundo que esteve aqui nessa live do Apará e você aí fazer suas considerações também para o pessoal. Agradecer as pessoas, né? Pela alma, pela beleza. Viver, gente. Vamos, né? Isso não vai passar como uma coisa mágica, mas a gente tem que viver, se escutar, né? Ver o que a gente pode mudar em nossas vidas. Ficar indignado também, porque a gente é humano, mas não adoecer a alma para não adoecer o corpo, né? Ficar resistente, se cuidar. E depois a gente vai ver que mundo vai aparecer, né? Os sinais são perversos, mas a gente foi sempre na luta, né? Agradecer a todos que participaram e especialmente o Apará e mais especialmente a equipe de comunicação, né? Que trabalha isso. A Jéssica, Camila, né? E terminar aqui. Grande amigo Kennedy também, nosso amigo Kennedy está aqui dando um olá. Lucas, né? Aluno da UNED, meu aluno também. Deu uma travada aqui a transmissão. Calma aí, Dori, que... Obrigado, Felicito Doris, Van e Val. Dropou. Dia de pesquisa, né?
o Apará, a linha de pesquisa, todas as pessoas que estão espalhadas pelo mundo e querem um mundo melhor, né? E aí, para combater o preconceito, é necessário explicitá-lo. Ou seja, reconhecer que ele existe é uma forma de combater, né? Eu acho que isso é coisa importante nas nossas relações, evitar as piadas preconceituosas. Eu tenho uma que eu acho a clássica. Vou para casa que amanhã é dia de branco. É como se a gente associasse o negro à vadiagem, né? O branco ao trabalho. Isso me deu um branco, é como se o pensamento fosse branco, né? Então, essas coisas elas não são bobas. Não, elas são coisas que representam o mundo. Quando eu abro a boca que fala alguma coisa, é o mundo que sai dentro de mim. As palavras, elas foram criadas pela cultura, é uma forma de eu expressar o mundo. Essas brincadeiras, as piadas que a gente solta, achando que é engraçadinha, em algum momento não tem nada de engraçado nisso. A gente está reproduzindo um mundo racista e preconceituoso, né? Essa frase mesmo, Paulo. vou para casa dia de branco, sem deixar de falar, essa frase é um bom caminho. Um abraço, pessoa. Superar. Paz na É bom, alma. Dori. Superar os pequenos racismos que revelam o grande racismo que existe, né? Na sociedade. Dissimulado. Obrigado, gente. A gente agradece em nome do Alpará, todo mundo que esteve aqui com a gente. A live vai estar salva no IGTV. E fiquem aqui acompanhando a gente para mais oportunidades como essa de conhecimento, de debate, de reflexão. Que a gente precisa disso ainda, muito e muito. Até mais. Tchau, Dori. Tchau, pessoal.